Quando se fala em Marrocos, a maioria dos brasileiros pensa em Hakimi. E não é por menos. O lateral direito é tido por muitos como o melhor jogador do mundo nesta posição e é também um dos grandes destaques da equipe francesa, atual bicampeã da Liga dos Campeões da Europa. Mas em se tratando de seleção, e se o Brasil estiver olhando para o lugar errado? É por isso que esta partida merece muita atenção e o Marrocos precisa ser tratado com muito respeito pelos torcedores, jogadores e, é claro, pelo técnico Carlo Ancelotti. Quer entender mais? Fique comigo aqui nesse vídeo. Salve galera, tudo bem? Eu sou Guilherme Esperafico, estou aqui no YouTube para trazer informações e muitos comentários, é claro, sobre tudo que envolve a Copa do Mundo, mas sem deixar de lado a torcida e, no nosso caso, no meu caso, a torcida pela nossa seleção, a seleção brasileira. O Brasil, comandado neste ano pelo técnico Carlo Ancelotti, entra em campo às 19 horas do próximo sábado e tem como adversário a forte seleção marroquina. Seleção do norte da África, que foi a grande surpresa da Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando chegou até as semifinais da competição, eliminando seleções como Portugal e Espanha durante a vitoriosa campanha. Foi a primeira vez que uma equipe africana chegou às semifinais de uma Copa do Mundo. Em 2026, o Marrocos não pode mais ser tratado apenas como uma grande surpresa. É uma seleção que pode sim perder seus jogos, mas que tem capacidade, tem jogadores para jogar de igual para igual, ou pelo menos fazerem um enfrentamento contra qualquer seleção do mundo, e com o Brasil não será diferente. E tem o Marrocos, como eu disse, no Hakimi, lateral direito, o seu jogador mais conhecido e mais renomado, mas outros atletas também são fundamentais nesta equipe e o Brasil deve ficar de olho para não ser surpreendido na estreia na Copa do Mundo. E o principal deles talvez seja Brahim Dias, meio-campista do Real Madrid, que tem sido nas últimas partidas talvez o principal nome da seleção do Marrocos. Foi ele, inclusive, o autor do gol de empate na última partida preparatória para a Copa do Mundo, em que o Marrocos enfrentou a seleção da Noruega, o empate em 1-1. Brahim Dias foi o autor do gol. O gol, inclusive, que abriu o marcador neste confronto. Brahim Dias, que é um jogador que cai especialmente pelo lado direito. E aí entra também o perigo do Hakimi, já que os dois jogadores fazem a dobradinha por esse setor, e um setor em que o Brasil tem sofrido nas últimas partidas, e um setor em que, jogando no esquema 4-2-4, que ao que tudo indica é o preferencial do técnico Carlo Ancelotti, deve ser utilizado na estreia contra o Marrocos, muitas vezes esse enfrentamento acontece às costas do lateral esquerdo e também praticamente no mano a mano com os volantes brasileiros, principalmente o Casemiro, que é o jogador que ocupa uma função mais defensiva na formação escolhida pelo técnico Carlo Ancelotti. O Brahim Dias, que já tem 14 gols pela seleção do Marrocos e tem sido um destaque, como eu disse, especialmente nas últimas vezes em que esteve representando a seleção do norte da África. Além dele, não se pode deixar de olhar para o centroavante Ayoub El Kaabi, centroavante que tem 35 gols em 70 jogos com a camisa da seleção do Marrocos, uma marca bastante expressiva de aproximadamente um gol a cada 2 jogos com a seleção do Marrocos, como eu disse. O Ayoub El Kaabi também ficou muito conhecido por ser um jogador que faz muitos gols de bicicleta. Talvez você lembre de jogos dele, especialmente na Copa das Nações Africanas, em que o Ayoub El Kaabi fez alguns gols de bicicleta e ficou, como eu disse, muito conhecido por ter essa característica. E todo esse sucesso do Marrocos se deve especialmente ao investimento em formação de atletas que aconteceu há pouco mais de uma década, após a seleção ficar por muito tempo
sem disputar uma Copa do Mundo. Aconteceu esse investimento na formação de atletas, que resulta hoje na segunda participação consecutiva da equipe do Marrocos na Copa do Mundo, chegando, como eu disse, às semifinais na edição de 2022 e em 2026 como uma das mais fortes seleções, especialmente fora daqueles grandes times, né? O caso de França, Brasil, Argentina, Portugal, Espanha, os considerados favoritos ao título da competição, mas correndo por fora, dentre tantas outras seleções, está o Marrocos, uma seleção que pode, novamente, não surpreender, mas se reafirmar como uma potência da África e também uma potência na Copa do Mundo. Esperamos que não. Esperamos que a seleção brasileira, que o time comandado por Carlo Ancelotti entre em campo e consiga impor todo o futebol que o torcedor brasileiro espera, especialmente uma estreia de Copa do Mundo, que é sempre um jogo muito delicado, um jogo tenso e que geralmente o Brasil enfrenta suas dificuldades. Tomara que nesta partida a seleção consiga se impor, aproveitar pontos fracos também da seleção do Marrocos e, é claro, sair com a vitória, mas como eu disse, sem deixar de prestar muita atenção e ficar de olho no Hakimi, é claro, o jogador mais famoso, mais conceituado da seleção marroquina, mas precisa prestar muita atenção no Brahim Dias, meio-campista do Real Madrid, e também no Ayoub El Kaabi, centroavante artilheiro do Olympiacos e que na seleção marroquina tem praticamente um gol a cada 2 jogos. É claro que outros atletas também são fundamentais, mas eu destaco especialmente esses 3 e também o goleiro Bono, que na última Copa do Mundo foi uma peça fundamental para a campanha do Marrocos. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, comente aqui quem você acha que a seleção brasileira precisa ficar de olho, como você acha que o Brasil precisa explorar as fragilidades da seleção do Marrocos, ou também o seu palpite para a partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo. E se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, comente, e para acompanhar e ver os próximos conteúdos que a gente trará ao longo dessa Copa do Mundo, sempre com muita opinião, informação também, análises, se inscreva no canal e fique comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.